Vamos falar agora de um assunto, não é repetitivo não, ele é preocupante, porque é sarampo. Mas antes de tudo, você está com o celular na mão? Então, ó, pega o aparelho, vai lá e se prepara para fazer a foto a partir de agora, porque é um registro muito importante. A Prefeitura de Joinville divulgou a lista com os postos que estão com horário diferenciado para atender a demanda. É um serviço muito importante para quem precisa se vacinar contra a doença. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica confirmou que em Santa Catarina já tem um surto. São 59 casos de pessoas infectadas e é um contágio muito rápido. Joinville tem 14 casos. Aqui também já é considerado surto. Por isso, é muito importante que todos procurem essas unidades, as pessoas que estão dentro do quadro de vacinação, procurem essas unidades agora aí para se imunizar. E olha, se você bateu as fotos, compartilha aí, tá? Nos seus grupos de WhatsApp, também no nosso Facebook do Balanço Geral Joinville e no Instagram, no perfil Balanço Geral Joinville, sem o cedilha, Balanço Geral Joinville, você também tem acesso a todos esses locais. Dali você pode compartilhar, mandar para as outras pessoas, porque é muito importante. É só a vacina que previne. Ainda aqui na região norte, Barra Velha tem 3 pessoas contaminadas. Guaramirim, Xireder, Mafra e Monte Castelo tem um caso em cada cidade. E a cidade com o maior número de pacientes até o momento é Florianópolis, com 23 casos. E a gente fala, né? Prevenção, prevenção. Então procure um posto de saúde aí, tá, gente boa? Olha, a procura em Joinville está alta. Muita gente querendo saber se está imune à doença. Para esclarecer algumas dúvidas sobre o sarampo, nós vamos aí falar novamente com o Maicon Costa, que está em uma unidade de saúde do bairro Saguaçu. Maicon, muito movimento por aí? Pois é, Uber, aqui no posto de saúde do Saguaçu, neste momento, o movimento é tranquilo, horário de almoço, mas o pessoal aqui do postinho disse que durante a manhã a procura foi realmente grande. Neste momento, só tem uma pessoa aqui na unidade que veio buscar a vacinação de sarampo. E essa preocupação tem uma explicação. São 200 casos suspeitos da doença aqui em Joinville, 14 casos já foram confirmados e, como vocês já disseram aí, é considerado um surto da doença. Para esclarecer as dúvidas, nós vamos conversar agora com o doutor Marcelo, que está ao vivo aqui conosco. E eu já começo perguntando para o senhor, muito boa tarde, obrigado pela participação. Quem teve sarampo pode ter novamente? Boa tarde, Maicon. Boa tarde, pessoal. Quem já teve sarampo alguma vez na vida, não pega sarampo novamente. Confere imunidade para o resto da vida. E quem tomou a vacina precisa tomar de novo? Quem já tomou a vacina, desde que o calendário, desde que a carteira esteja completa, não precisa se vacinar novamente. Aqueles que não sabem se tomaram a vacina de forma correta, ou tomaram todas as doses, ou se não têm certeza se tomaram, devem procurar o posto para fazer a vacina. Algumas pessoas têm dúvida em relação à imunidade. Quem tem imunidade baixa pode pegar o sarampo? Pode, né? Principalmente aquelas pessoas que têm algum tipo de câncer ou fazem quimioterapia ou têm alguma doença como HIV/AIDS, podem acontecer de também pegar. Por isso, muitas vezes as pessoas não podem elas mesmas tomar a vacina. Por isso que é importante que as outras pessoas ao redor se vacinem, fazendo uma espécie de proteção adicional para essas pessoas. Se a pessoa tomar a vacina hoje, por exemplo, quanto tempo leva para fazer o efeito e quais são os efeitos da vacina no corpo humano? Em média, uma vacina leva em torno de 15 dias para fazer a formação total dos anticorpos necessários para a proteção. Nesse período, a pessoa ainda pode estar desprotegida, então por isso que a gente recomenda que o mais precoce possível as pessoas procurem se vacinar justamente para que dê tempo do sistema imunológico do organismo fazer os anticorpos. E as crianças menores de 6 meses que não podem tomar a vacina, como os pais devem proceder nesse sentido? O ideal é ver se esses pais também terem certeza se eles são vacinados, né? Então, se eles não são ou têm dúvidas, que eles também, os pais se vacinem. E nesse momento, até um controle maior, evitar locais muito aglomerados, principalmente essas crianças menores de 6 meses, porque não existe a possibilidade de a gente proteger essas crianças com vacina. A melhor forma de proteger seria colocá-las evitando locais com muita aglomeração. Vamos aproveitar então para falar sobre os sintomas. Como que as pessoas podem perceber a doença? Quais são os sintomas? O sintoma clássico do sarampo é o exantema, o vermelhão, que normalmente começa na cabeça e vai descendo para o resto do corpo.
mas eu tenho uma fase inicial em que normalmente pode estar transmitindo e que as pessoas precisam ficar atentas. É a presença de febre, né, normalmente elevada, normalmente acima de 38 graus, a presença de tosse ou a presença de coriza, ou seja, nariz entupido, nariz escorrendo, ou a conjuntivite. É muito comum o vermelhão, o exantema, o vermelhão que é do sarampo, ele acontecer após esses sintomas iniciais, normalmente ali por volta do 4º ao 5º dia. Então é muito importante as pessoas perceberem nesse período de febre e tosse, né, já evitarem locais públicos e procurarem uma unidade para ver se observarem para ver se não vai ter um vermelhão. O sarampo, o vermelhão do sarampo, né, ele tem o que a gente chama de céfalo caudal, então ele começa na cabeça, normalmente é próximo da raiz do cabelo e vai descendo e nos dias seguintes ele se espalha para o corpo, tronco e membros. Outras doenças virais que começam em outros sentidos, pode começar no tronco ou nas pernas, mas daí não é o quadro típico de sarampo. Se não for tratado, se não tiver todo esse cuidado, pode deixar sequelas? Pode. Algumas das sequelas mais clássicas do sarampo são a otite, a inflamação ou infecção do ouvido. Alguns casos podem evoluir para uma pneumonia ou pneumonite. E casos mais raros, mas existe essa descrição, que são as meningites e as encefalites decorrentes do sarampo, né? Então, todas essas situações podem ocorrer por conta do sarampo. Por que a doença é considerada altamente contagiosa, doutor? A transmissão dela é basicamente da parte respiratória. O vírus ele fica nas secreções respiratórias. Então, gotículas, então a pessoa quando tosse, quando ela espirra, ela pode transmitir para outras pessoas. Então, isso faz com que eu tenha uma alta capacidade de contaminar outras pessoas, justamente porque ele acaba ficando no ar por um certo período de tempo. O paciente, os cuidados agora com o paciente que está com suspeita de sarampo. 2 perguntinhas em uma. Primeiro, ele pode se vacinar? Já está com a suspeita, pode se vacinar? E quais os cuidados? Ele precisa ficar em algum lugar isolado? Como que é feito o tratamento? Então, a pessoa com suspeita de sarampo, ela não deve se vacinar, porque isso pode atrapalhar um pouco com relação até mesmo à avaliação, né, em termos de aumento da febre, uma reação vacinal que pode acontecer, isso em algumas situações pode acontecer, então pode aumentar a febre, pode dar um vermelhão no corpo e não necessariamente ser associado ao sarampo. Então, a recomendação é que, quando está com a suspeita, não se vacina. Com relação ao isolamento, o que a gente chama de isolamento social, né? O ideal é que as pessoas fiquem em casa, então não vão trabalhar, shopping, locais públicos com aglomeração de pessoas, que procurem ficar em casa. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Dr. Marcelo Mulazani ao vivo aqui conosco, da Unidade de Saúde do Saguaçu. Fica o alerta, então, à população. Procure uma unidade de saúde e tome a vacina contra o sarampo, muito importante.